Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus comigo vai tudo ótimo. Eu estou melhor do que eu mereço. Bom, irmãos, hoje eu quero dar continuidade, eu quero finalizar o capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda do homem, por que o homem pecou. Então hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Então vamos dar continuidade do versículo que nós havíamos parados no vídeo anterior. Então nós paramos no versículo 16, nós vamos ler do versos 16 até o 24 e finalizar o capítulo 3. Amém? Vamos lá? A mulher, ele disse, farei mais intensa as dores de sua gravidez, e com a dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Versos 18. E ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimentos, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Versículo 20. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhece o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Amém. Deus, nós te pedimos a sua graça, Senhor. Que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, Espírito Santo, e nos trazer revelação profunda do teu texto. Ensina-nos, Espírito Santo. Guia-nos em toda a sua verdade. Nós queremos ouvir a sua voz, Espírito de Deus. Eu não quero ouvir aquilo que provém de mim, eu quero ouvir aquilo que provém de ti. Que a sua vontade seja feita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, versículo 16. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com a dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ou seja, Deus ele está trazendo sentença sobre o pecado de Eva. Ele começa a trazer o juízo. Mulher, por causa do seu pecado, por causa que você negligenciou a minha palavra, comeu do fruto que eu havia proibido, desejando ter conhecimento igual a mim, ou seja, você pecou, você deu ouvidos à serpente, agora você vai receber a sentença. Farei mais intensa as dores de sua gravidez, e com a dor você dará à luz. Irmãos e irmãs, o que o Senhor está falando? Aquilo que era para ser um momento tão prazeroso quanto na hora de fazer uma criança, se tornou as dores mais insuportáveis e mais intensas da vida de uma mulher. A mulher, no seu momento de gerar, de dar a luz ao seu filho, era para ser um momento alegre, era para ser um momento prazeroso. Assim, quando a mulher e o marido eles estão em intimidade, eles se relacionam para gerar e criar um filho, assim era para ser quando a mulher fosse conceber o seu filho. Ela era para ela ter prazer em gerar a vida. Mas através do pecado,
ela vai sentir dores intensas em sua gravidez e com a dor ela dará à luz. Ela terá muita dor na hora de gerar o filho. É uma mistura de dor, aflição e preocupação por causa do pecado. Todas as mulheres terão dores intensas na hora de gerar o seu filho por causa do pecado de Eva. Isso está acarretado por causa do pecado de Eva. O que era para ser um momento prazeroso, um momento alegre, aquele momento gostoso de você ver o seu filho, mas antes de você ver ele, você vai ter que sentir as dores talvez as mais insuportáveis da sua vida. Eu não sei, mas pode ser que seja as dores mais insuportáveis. E é uma angústia, é uma aflição, é um momento de preocupação. Tudo isso está acarretado por causa do pecado de Eva. Dando continuidade, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ou seja, a mulher, ela sempre vai desejar ser a cabeça do relacionamento. Mas Deus já trouxe a sentença. O marido a dominará. Ela será submissa ao seu marido. Tem pessoas que leem esse versículo e entendem: seu desejo será para o seu marido, achando que a mulher ela vai ter um desejo fora do comum pela carne do seu marido. Não é isso. O que a palavra quer dizer que a mulher ela vai desejar dominar o seu marido, ela vai querer dominar, ela vai querer ser a cabeça do relacionamento, mas ela vai ser submissa ao seu marido. Isso é lógico, irmãos. Quando Cristo é o cabeça da vida do marido, quando Cristo está governando o marido, então, para ela glorificar Jesus Cristo, ela é submissa ao seu marido. Exceto isso, ela não tem que ser submissa. Ela é submissa quando Jesus Cristo está governando a cabeça do marido. Então, assim como a igreja, ela glorifica, ela é submissa a Jesus, a esposa ela é submissa ao seu marido quando Cristo está governando o seu casamento. Amém? E o homem, o marido, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o papel do marido é muito mais pesado do que o da mulher de ser submissa. Ele tem que amar a sua esposa, ele tem que dar a sua vida pela sua esposa. Amém? Então, a mulher ela encontra muita dificuldade em ser submissa ao seu marido. Você pode reparar que na maioria dos casamentos há atrito, eles batem a cabeça. Tem hora que eles batem a cabeça, há discussões. Tudo isso por causa do pecado. Não era para a mulher ter essa dificuldade de ser submissa. Ela tem por causa do pecado. Ou seja, o que Satanás fez? Ele tentou o homem e a mulher a pecar para destruir o relacionamento do casal com Deus. Após destruir o relacionamento do casal com Deus, ele quer destruir o quê? O casamento. Porque o casamento é uma bênção de Deus, é uma aliança. Então, ele quer destruir o casamento, ele quer que haja atrito também entre o casamento. E é isso que ele faz. Ele começa a colocar atrito. Você vai ser submissa ao seu marido, ele vai mandar na sua vida. Aí ele começa a tentar manipular, entrar na mente da mulher, e ele começa a desviar o homem da igreja, desviar o homem da palavra de Deus, porque ele é o cabeça quando ele está sendo guiado à luz da palavra, do texto da Bíblia. E ele saiu daqui, ele não é o cabeça. Então ele faz isso. Amém? Então a mulher ela vai encontrar dificuldades e o marido a dominará. Versículo 17. Agora Deus está trazendo a sentença sobre Adão. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cuja ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Olha o que Deus está falando. Adão, você lembra daquele momento que você amou mais a sua mulher do que a mim? Você lembra que você desejou
comer do fruto, ou seja, você deu mais ouvidos às palavras da sua esposa do que às minhas palavras, e através disso você foi e comeu do fruto ao qual eu ordenei que não era para comer. Você lembra disso, Adão? Pois é, por causa do seu pecado, de você desobedecer a minha palavra, negligenciar a minha palavra e comer do fruto e desejar ter o conhecimento do bem e do mal igual a mim, maldita é a terra. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. O que acontece, irmãos? Quando o ser humano, eu falo o homem e a mulher, pecaram, eles abriram a porta para Satanás entrar no mundo. Eles deram uma brecha para o pecado entrar no mundo. Por quê? Vou fazer um breve resumo. Deus havia criado o homem do pó do campo, né? Ele pegou o homem, moldou o homem do pó da terra e soprou o seu fôlego de vida. Deu o seu espírito, compartilhou o espírito com o homem. E criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, igual fala no texto. O homem, ele era perfeito, ele era santo, ele era inocente, ele era ingênuo quanto ao mal. Então, eles viviam em perfeição, eles tinham um relacionamento com Deus face a face. Todos os dias à tarde, Deus visitava esse casal e batia uma prosa com eles. Então, eles viviam em santidade. Então, não havia pecado, não havia maldade. A partir do momento que o homem e a mulher deram ouvidos para a serpente e caíram na tentação e pecaram, aí eles abriram a porta. No que eles abriram a porta para o pecado entrar, Satanás entrou. E ele trouxe o quê? Idolatria, ele trouxe guerra, ele trouxe epidemias, ele trouxe diversas doenças, ele trouxe fome, ele trouxe violência, ele trouxe imoralidade sexual, ele trouxe inveja, ganância e etc. Tudo isso que está corrompido sobre o sistema mundano, tudo que há de mal entrou com Satanás a partir daquele momento que Adão deu a brecha de pecar. Então a terra, ela foi amaldiçoada. Em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, é no versículo 21, fala que ela geme de dor pela volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, ele deu a brecha. Agora a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Agora, ele terá que trabalhar, terá que arar a terra, jogar a semente, regar, para crescer a árvore e ele poder se alimentar. O trabalho não é maldito, irmãos. O trabalho, ele é uma bênção. O que é maldito aqui? É o versículo 18. E ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Ou seja, qual é a maior dificuldade do agricultor, do lavrador? Não é trabalhar. Trabalhar é um prazer, é uma dádiva de Deus. A dificuldade é quando vem as pragas de gafanhoto, é quando as suas lavouras, aquilo que ele plantou, as árvores dão bicho e morre tudo, perde tudo, ou quando não chove. É isso, é essa que é a maldição. Irá crescer ervas daninhas e espinhos, virão pragas. Então ele terá dificuldade para colher, ele terá dificuldade para plantar, ele terá que esperar as estações certas para chover e poder nascer, brotar os frutos. Então, irmãos, ele terá dificuldade. Olha o versículo 19. Com o suor do seu rosto, você obterá o alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Agora, o seu corpo se tornou fraco. Por quê? Porque o pecado entrou. O seu corpo era perfeito, mas como ele deu acesso ao pecado, o seu corpo tornou fraco. Então, o homem ele sente cansaço, ele sente dificuldade, ele tem limites. Então, vai chegar um momento que ele está trabalhando ali que ele vai ficar fadigado, ele vai sentir cansaço e ele vai ter que continuar trabalhando para trazer esse sustento. Ele vai ter que ralar e muito. A gente vê nos dias de hoje a dificuldade que a gente vive para pagar boleto.
Se você for olhar o tanto de boleto que você paga durante o fechamento do mês, nós temos que glorificar a Deus, porque é muita dificuldade. Tudo isso por causa do pecado de Adão. Era para a gente habitar num paraíso perfeito, irmãos. Um paraíso que não existiria cadeia alimentar, que não iria existir ganância. A gente ia viver com um corpo perfeito, com harmonia, entendeu? A gente ia ter harmonia, amar uns aos outros verdadeiramente. Mas como o pecado entrou, trouxe essa destruição. Então, o homem, ele trocou o paraíso, ele trocou aquele paraíso maravilhoso, aonde ele tinha um trabalho só de ir até um pé de alguma árvore e pegar o fruto e alimentar, pelo pecado. E através do pecado veio diversas outras consequências. E uma delas é a praga, é a dificuldade de tirar o seu sustento. E isso, irmãos, aqui está falando sobre o que ele plantar, a lavoura. Mas isso acontece também sobre os nossos dinheiros. Você pode ver que tem pessoas que às vezes ganham até um salário bom, mas não conseguem ter controle das suas finanças. Por quê? O devorador, os gafanhotos, né? O capiroto, ele vem e mama o dinheiro todo, ele rouba o dinheiro. A pessoa não tem controle, ela não consegue ter controle, a administração financeira. Então ela gasta com coisas inúteis. Tudo isso acarretado por causa do pecado. E a palavra ela está falando, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Ou seja, agora, por consequência do pecado, o homem vai morrer. Ele vai envelhecer, ele vai degustar, experimentar diversas doenças. Quando a gente fica velho, a gente sabe que vem fraqueza nos ossos, a nossa pressão fica mais alta, e diversas outras doenças que não dá para entrar aqui, senão vai ficar muito extenso. Então, você voltará do pó da terra onde foi criado, ou seja, você morrerá, voltará para debaixo da terra. Versículo 20. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, Adão, ele ainda é autoridade de colocar nome sobre tudo, né? Ele colocou o nome de cada animal, agora ele está colocando o nome da sua esposa. Seu nome será Eva, mulher, porque você será a mãe de toda a humanidade. Então, Eva significa isso, mãe de toda a humanidade. Ou seja, nós temos o DNA de Eva e de Adão. E por que nós temos o DNA de Eva e de Adão? Porque nós temos, eles foram os primeiros seres humanos criados, todos nós nascemos em pecado, a palavra declara. Romanos, capítulo 5, versículo 12, a palavra fala. Deixa eu olhar aqui. Romanos 5, 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram, ou seja, todos nós pecamos por causa de Adão, nós já nascemos em pecado por causa de Adão. Bacana demais, hein, Adão? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por ele ser misericordioso e rico em graça, por ter enviado um segundo Adão perfeito, o seu Filho Jesus Cristo, ao qual morreu, foi crucificado, derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia para salvar a sua igreja. Então, todos aqueles que estão em Cristo agora têm o DNA de Deus, o Espírito Santo. Amém? Versículo 21. Esse versículo 21 é muito importante, irmãos. Por isso que é importante a Bíblia ser lida de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que fala, lê só o Novo Testamento. Não. Se você lê só o Novo Testamento, você nunca vai ter compreensão
da palavra de Deus por completo. O Senhor, Deus, fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. O Senhor, Deus, fez roupas de peles de animais para Adão e para sua mulher. Lendo assim parece ser uma coisa tão simples, né? Vocês lembram? Deixa eu voltar aqui, ó. No versículo 8 do capítulo 3. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam. Aliás, é no versículo 7, perdão. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas aos outros para se cobrirem. Lembram que eles tentaram tampar a sua nudez, a nudez que simboliza o pecado. Eu falei no vídeo anterior, irmãos. Eu recomendo, para a gente ter compreensão daquilo que eu estou falando aqui agora, tem que assistir os 2 vídeos anteriores. Porque o homem pecou, parte 1 e parte 2. Tranquilo? Então, lembram que eles tentaram tampar o seu pecado, a sua nudez, com folhas de figueiras, com seus próprios esforços? O que assim, não adiantou, eles se sentiram nus, sentiram constrangidos e esconderam de Deus. O que esse versículo está falando? O Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então Deus, ele teve que sacrificar algum animal. Foi o primeiro derramamento de sangue da história, irmãos. Houve sacrifício, houve sangue derramado para tampar a nudez e o pecado de Adão e Eva. Então teve que haver sacrifício. Deus pegou um animal inocente e sacrificou, derramou o seu sangue, tirou a sua pele e fez vestes para o casal. O que isso representa? Isso já estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, irmãos. Esse versículo é muito forte. Aqui é uma profecia, já estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo levado como um cordeiro ao matadouro para derramar o seu sangue para salvar a humanidade, para salvar a sua igreja. Ou seja, esse versículo já está apontando para o sacrifício do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Versículo 22. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dela comerem, viverão para sempre. Então Deus está falando, vejam, agora que eles comeram do fruto, eles sabem, eles conhecem o mal, eles têm entendimento agora. Eles se tornaram semelhantes a nós. A palavra se encontra no plural mais uma vez. Igual na criação, quando Deus criou o homem no capítulo 1, versículo 17. Ó, versículo 27, perdão. Então, Deus está falando, vejam, agora o homem e a mulher se tornaram semelhantes a nós. Conhecem o bem e o mal. Se eles comerem do fruto da árvore da vida, viverão para sempre. Versículo 23. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Então, irmãos, o versículo 23, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. O homem e a mulher foram expulsos do jardim, foram expulsos do paraíso. Aleluias, glória a Deus por isso. Mas que isso, Vitor? Que loucura que é essa? O casal foi expulso do jardim, você está agradecendo? Sim, sabe por quê? Porque isso aqui é o derramamento da graça de Deus. Deus teve misericórdia. Como assim? Ao expulsar esse casal do jardim, Deus estava impedindo deles irem até a árvore da vida e comerem do fruto. Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, como fala a palavra,
eles viveriam para sempre. E como que eles estavam? Eles estavam em pecado, eles haviam cometido pecado, eles tinham acabado de pecar. Então, se o homem e a mulher comessem do fruto da árvore da vida, ele viveria em estado de pecado para sempre, não haveria salvação. Então, Deus, para impedir que isso acontecesse, para o homem não viver para sempre no pecado, ele expulsou o homem e a mulher do jardim pela sua misericórdia e graça, irmãos. Isso é misericórdia de Deus. Imagina esse casal desobediente chegar lá e desobedecer a Deus mais uma vez e comer da árvore da vida. A gente habitar nesse corpo pecador, num estado pecaminoso para todo sempre. A gente ia viver a eternidade no pecado. Não teria como o Filho de Deus, Jesus Cristo, vir nos salvar. Então, por misericórdia, ele expulsou o casal. Amém? E por misericórdia, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a mim e a você. É o que a palavra fala em Romanos. A gente não pode deixar de evangelizar, né? Não tem como. Jesus Cristo, ele é maravilhoso, irmãos. Temos que falar dele o tempo inteiro. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Amém, irmãos. Então, a salvação no nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, nós podemos ser salvos, nós podemos ser lavados do pecado. Ou seja, a gente não consegue, não existe o ser humano apagar o seu pecado com seus próprios esforços. Tem gente que acha que é meta, tem gente que acha que é por esforço, pelo seu próprio esforço. Não, irmãos. É pelo sangue de Jesus Cristo, é pela fé no sangue de Jesus Cristo, irmãos. Romanos, capítulo 5, versículo 1. É pela fé que nós somos salvos, pela fé na graça de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Amém? Então Deus, ele teve misericórdia e expulsou o casal do jardim para eles não cometerem o erro de comer da árvore da vida e viverem para sempre no pecado. Versículo 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então Deus, ele expulsou o casal do jardim e ali ele cercou o jardim e também a árvore da vida com querubins e uma espada flamejante, para aquele casal não tentar voltar para o jardim e comer da árvore da vida. Então é misericórdia de Deus. Então o homem, ele foi criado no campo. Deus pegou o pó da terra no campo, criou o homem, fez o homem, soprou seu fôlego de vida. Depois que ele foi criado, Deus o colocou no jardim, no paraíso, no jardim do Éden. Então, o homem, ele foi criado no campo e ele voltou para onde ele foi criado. Por quê? Porque ele pecou. Olha o tanto de consequência que o pecado traz. Só o sangue de Jesus pode nos lavar, irmãos. Só o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo seu texto. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar na luz da sua palavra. Que o Senhor venha nos alimentar espiritualmente através desse texto, dessa mensagem, nos fortalecer, enrijecer os músculos da nossa alma e do nosso espírito. Que o Senhor continue nos dando entendimento e clareza da sua palavra, pela misericórdia e graça de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo até agora. Se você curtiu esse vídeo, se ele foi relevante para a sua vida,
dá uma curtida, dá um joinha, compartilha, começa a seguir o canal. Tem muita gente que está assistindo, eu sei, e às vezes está esquecendo de inscrever no canal. Inscreve no canal, ativa o sininho, porque se Deus quiser, toda semana a gente vai tentar postar um vídeo novo. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço.